Sempre que a gente fala sobre o Pelourinho, tem sempre alguém que comenta: "Ah, eu morro de vontade de conhecer aquele lugar cheio de cores, música e história." E não é para menos. O Pelo é aquele cantinho de Salvador onde cada rua parece contar um segredo, cada casa colorida guarda um pedaço do passado, e cada batuque que ecoa pelas ladeiras faz a gente sentir que está caminhando dentro da própria história do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, muita gente não faz ideia de como esse lugar se transformou ao longo dos anos, de um espaço marcado pela dor e pela opressão, para um dos centros culturais mais vibrantes do país. E é exatamente por isso que hoje eu decidi trazer você comigo para uma viagem no tempo, explorando como o Pelourinho nasceu, cresceu, caiu, se levantou e virou esse símbolo mundial de arte, resistência e cultura baiana. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa história fascinante, rapidinho, dá uma olhada aí embaixo, vê se você já está inscrito no canal. Se não estiver, aproveita e já clica aí, porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. E claro, deixa aquele like maroto para mostrar que você curte conteúdo sobre Salvador, Bahia, cultura, viagem e história. Pronto? Então bora comigo descobrir como o Pelourinho saiu do passado escravocrata para se tornar palco de festas, berço do samba reggae, cenário de filmes internacionais e ponto turístico que o mundo inteiro sonha em conhecer. Vamos nessa? Agora deixa eu te contar uma parte que pouca gente entende de verdade. O Pelourinho não é só bonito porque é colorido. Ele é bonito porque é resistente. Porque é símbolo de luta, de gente forte que transformou um espaço de dor em palco de liberdade. E quando você caminha pelas ruas de pedra, pisando onde tanta história já passou, parece que seu pé sente. Parece que o tempo muda. É como se o Pelo dissesse: você não está só visitando. Você está participando. E isso é tão forte que até as crianças sentem. Já vi pequenos correndo pelas praças, rindo como se cada esquina fosse uma nova brincadeira. E você sabe que criança não mente. Se ela riu, é porque é bom. É por isso que eu digo: o Pelourinho é um lugar que conversa com todo mundo. Com adulto, com idoso, com adolescente e até com aquele visitante tímido, que vem achando que vai só tirar umas fotos e acaba indo embora com uma história inteira para contar. E caminhando mais um pouco por essas ruas de pedra, que parecem até conversar quando a gente pisa, você começa a perceber que o Pelourinho não é só bonito, ele é antigo. E quando eu digo antigo, é antigo de verdade. Estamos falando de um lugar que começou a tomar forma lá no século XVI, logo depois da fundação de Salvador, em 1549, quando Tomé de Souza chegou com a missão de instalar a primeira capital do Brasil. Imagina só! Enquanto Portugal ainda estava entendendo o que fazer com tanta terra nova, o Pelourinho já estava nascendo. O nome Pelourinho veio um pouco depois, por volta do século XVII, quando era comum nas cidades portuguesas instalar o Pelourinho, aquele pilar onde eram feitas punições públicas. Triste e pesado, mas parte da história. Foi ali, exatamente ali, onde hoje flautistas tocam ao vivo e turistas tiram fotos sorrindo, que pessoas escravizadas foram castigadas. E isso faz a gente refletir. Como um lugar tão sofrido conseguiu se transformar num símbolo de resistência, luta e, mais tarde, celebração cultural? Com o tempo, principalmente entre os séculos XVIII e XIX, o Pelourinho se tornou o centro político e administrativo de Salvador. Era aqui que moravam os ricos comerciantes, juízes, funcionários importantes do governo. As fachadas elegantes dos casarões não são à toa, eram símbolo de poder. Mas aí veio o século XX, e o Pelourinho passou por uma fase difícil. Entre as décadas de 1950 e 1980, o bairro foi sofrendo abandono, deterioração, falta de investimentos. Muita gente mudou para outras áreas e o lugar ficou quase esquecido. Só que Pelourinho é Pelourinho, né? Ele não se entrega fácil. Então, nos anos 1990, começou o processo de restauração que devolveu ao bairro esse charme colorido que todo mundo conhece hoje. As fachadas foram recuperadas, os prédios ganharam vida, e o centro histórico foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1985. E se antes havia dúvida sobre o futuro do lugar, hoje não falta vida aqui. O Pelo virou um caldeirão cultural. E quando eu digo caldeirão, é porque tem de tudo.
Música, dança, teatro, artesanato, gastronomia, museus, igrejas e aquela atmosfera que parece que só existe aqui. Falando nos moradores atuais, muita gente acha que ninguém mora no Pelourinho, mas mora sim. Claro, hoje o número é bem menor do que no passado, mas ainda existem famílias que vivem nas ruas internas, especialmente nas áreas próximas à Baixa do Sapateiro e no entorno do Carmo. São, em maioria, famílias de baixa renda, muitas delas com décadas de ligação com o lugar. E você percebe que essas pessoas carregam o Pelourinho no peito. Quando conversam, dá para ver o orgulho no olhar. O comércio, então. Ah, meu amigo, se prepare. Aqui tem loja de artesanato, roupa colorida, artigos de capoeira, instrumentos musicais, quadros pintados à mão, esculturas, lojas de moda afro, restaurantes tradicionais, cafeterias charmosas e bares que ficam especialmente animados à noite. Tem o famoso sorvete da Cubana, as lojinhas da Rua Gregório de Matos, a galeria do Senac, os ateliês escondidos que parecem saídos de filme. Se você gosta de cultura, criatividade e peças únicas, você vai ficar maluco por aqui. Agora eu sei que você deve estar pensando, e a segurança como é que fica? Olha, como todo centro turístico, o Pelourinho já teve épocas complicadas, especialmente nos anos 2000. Mas hoje, com policiamento ampliado, câmeras e rondas constantes, a situação melhorou bastante. Claro, é aquele esquema básico de qualquer cidade turística. Evite ficar muito tarde em áreas mais vazias, mantenha seus pertences seguros, e tudo flui numa boa. E o que fazer aqui? Ah, prepare o tempo porque é muita coisa. Visitar a Igreja de São Francisco, entrar no Museu da Cidade, conhecer a Fundação Casa de Jorge Amado, tirar foto na escadaria da Igreja do Rosário dos Pretos, assistir às apresentações de capoeira no Terreiro de Jesus, ver os ensaios do Olodum na Rua Maciel. E se você vier no dia certo, ainda consegue assistir a shows gratuitos nas praças. Tem também os bares com música ao vivo, rodas de samba, exposições temporárias e até festas tradicionais que acontecem ao longo do ano, como a lavagem do pelo. E enquanto você experimenta tudo isso, você percebe uma coisa bonita. O Pelourinho é um lugar onde o passado e o presente se abraçam. É onde a história é contada por prédios, por batuques, por sorrisos e por gente. Muita gente. Gente de Salvador, gente do mundo inteiro, gente que vem conhecer, viver, sentir, registrar, e sempre volta com a alma um pouquinho mais cheia. E falando em histórias, tem uma que eu preciso te dizer. Você sabia que o Pelourinho já foi cenário de filme, de clipe, de novela, e até de produção internacional? Pois é, meu amigo. Quando você vê aquelas construções coloniais perfeitas, aquelas igrejas imponentes e aquela luz dourada de fim de tarde, você entende o porquê. É cinematográfico por natureza. Não precisa filtro. Não precisa edição. Se você apontar a câmera, já fica lindo. E uma coisa que muita gente não sabe é que o Pelourinho não vive só das ruas históricas, não. Aqui também tem praças de eventos que já receberam alguns dos maiores nomes da música baiana e brasileira, e eu aposto que você, em algum momento da vida, já viu alguém se apresentar nesses palcos, seja ao vivo, pela TV ou em algum vídeo viral. A principal dela é a Praça Teresa Batista. Ela é praticamente o coração cultural do Pelo quando o assunto é música popular, shows intimistas, ensaios de verão e eventos temáticos. É um espaço democrático, vibrante, que já recebeu apresentações que marcaram época e lançaram tendências. Ali, grandes artistas como Margareth Menezes, Ileaie, Jerônimo, Olodum, Baiana System, Lazo Matumbi, Lineker, Carlinhos Brown e até Caetano Veloso já brilharam em meio às fachadas coloridas. Em época de pré-carnaval e verão, então, a praça vira um redemoinho de energia. Dá para sentir a vibração só de passar por perto. Ao lado dela está outra queridinha dos visitantes. A Praça Pedro Arcanjo, conhecida por receber eventos culturais, rodas de samba, ensaios de blocos afro, apresentações de capoeira e até festivais gastronômicos. É aquela praça onde você entra, só para ver o movimento, e quando percebe, já está dançando no meio da multidão. Artistas como Banda de Dá, Samba das Pretas, Cortejo Afro e Jau vivem aparecendo por lá. E não dá para esquecer da Praça Quincas Berro d'Água, que leva o nome de uma figura mítica da boemia soteropolitana.
Ali rolam shows menores, saraus, encontros culturais e até pocket shows de artistas independentes. Muita gente famosa já passou por lá, incluindo músicos que hoje têm projeção internacional. Falando em pessoas que já visitaram o Pelourinho, prepare-se, porque a lista é gigante. Celebridades do mundo inteiro passam por aqui, e muitas fazem questão de registrar o momento. O Pelo já recebeu Michael Jackson, que inclusive gravou parte do clipe de They Don't Care About Us no terreiro de Jesus. Beyoncé, em visita reservada. Will Smith, que ficou encantado com os tambores do Olodum. Paul Simon, que se apaixonou pela música baiana. Políticos, influenciadores, atores globais e milhares de turistas famosos que aparecem por aqui todos os anos. E claro, tem também aquela galera que visita e viraliza no Instagram sem nem ser famosa, porque o Pelourinho tem esse poder de transformar todo mundo em estrela por alguns instantes. Mas se você está pensando em vir conhecer e quer saber o que dá para fazer nas proximidades, deixa eu te dizer, dá para passar um dia inteiro aqui e ainda vai faltar coisa. Comece o passeio pelo próprio Pelourinho, andando pelas ruas principais, entrando nas lojinhas, visitando as igrejas históricas e tirando fotos nas escadarias coloridas. Depois, você pode seguir para o Largo do Carmo, que fica a poucos metros dali, onde fica o famoso Hotel Pestana Convento do Carmo, um dos lugares mais bonitos e fotografados da cidade. Seguindo adiante, você chega na ladeira do Carmo, e caminhando um pouco mais, dá para visitar o Forte da Capoeira, outro ponto histórico cheio de cultura afro-brasileira. Se você preferir uma vibe mais contemplativa, pode descer para o elevador Lacerda, que fica a menos de 10 minutos a pé. Lá embaixo, você cai direto no Mercado Modelo, onde dá para comprar artesanato, tomar uma cerveja gelada e aproveitar a vista para a Baía de Todos os Santos. E se der aquele tempinho final do dia, ou aquela fome, suba de volta para o Pelo e termine no Terreiro de Jesus, onde tem sorvete, música ao vivo, igrejões lindíssimo e aquele clima de Salvador raiz. Assim, em um único dia, você conhece Marca de Seleção Pelourinho, Marca de Seleção Largo do Carmo, Marca de Seleção Igreja do Carmo, Marca de Seleção Forte da Capoeira, Marca de Seleção Terreiro de Jesus, Marca de Seleção Elevador Lacerda, Marca de Seleção Mercado Modelo, Marca de Seleção e ainda vê um show numa das praças de eventos. E o melhor, tudo caminhando, respirando história e cultura o tempo inteiro. E agora vem a parte boa. Além de toda essa vibração, o Pelourinho continua sendo um dos melhores lugares para sentir a cultura baiana pulsando, especialmente quando se fala de música. Aqui é berço, aqui é palco, aqui é inspiração. Os grandes nomes que brilharam no carnaval, no axé, no samba reggae, muitos deles começaram a espalhar sua arte aqui. A energia é tão forte que parece que a própria rua empurra o talento para frente. Mas vamos devagar, porque eu quero te levar por tudo isso, como se a gente estivesse caminhando lado a lado. Imagina comigo. Você chega no Terreiro de Jesus, olha ao redor e vê aquela mistura deliciosa de gente andando, vendedores conversando, turistas se encantando e aquela brisa leve passando. Você segue um pouco mais e entra na Praça da Sé. De repente, escutam os tambores ao longe. Sabe o que é? É o Pelo te chamando. É como se dissesse, chegue mais. E aí você vai, porque quem é que resiste? E aqui entre nós, se um dia você vier e não souber para onde ir primeiro, segue o som. Sempre funciona. No Pelourinho, o som é guia. Seja lá qual for, ele te leva para algo incrível.